Olá, princesas, tudo bom? O nosso vídeo de hoje é sobre um tema um pouco diferente aqui no canal, que é sobre dízimos e ofertas. Só que, gente, esse é um tema que até gera uma certa polêmica, né? Principalmente as pessoas que não são cristãs, que não entendem o significado disso. Mas até as pessoas que são cristãs, eles não entendem bem isso. E eu vim aqui hoje para tentar esclarecer esse assunto para vocês, porque eu mesmo, gente, já não entendia isso antes e trazia um certo conflito pra mim, entendeu? Aí hoje na minha igreja, aqui na igreja que eu estou, pô, minha mente se abriu em relação a isso. E aí eu vim falar um pouquinho sobre isso com vocês, onde fala sobre isso na Bíblia. A primeira pessoa da dízimo foi Abraão, o pai da fé, lá no comecinho da história, em Gênesis 14, versículo 20. Abraão tinha participado de uma guerra e tinham sobrado muitos despojos. Que é o que é despojos? Gente, despojo é o que sobrou da guerra. Só que não é necessariamente coisas ruins. Porque você pensa sobra, você pensa uma coisa ruim, mas não. Por exemplo, pessoas morreram, pessoas fugiram, né, daquele local onde foi atacado. O que ficou lá? Ficou comida, ficou tecidos, ficou vestimentos, ficou dinheiro, ficou um monte de coisa. Isso são os despojos. Entende? Então, tinham sobrado muitos despojos. E havia um sacerdote naquela época chamado Melquisedeque. E é um sacerdote de Deus mesmo, está até escrito aqui no versículo 18. E este é sacerdote do Deus Altíssimo. E o que Abraão fez? Vou ler aqui para vocês. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Quem deu o dízimo de tudo? Abraão. Ele entregou ao sacerdote, a Melquisedeque. Interessante que parece que isso passou de geração em geração, porque outra pessoa que falou sobre isso foi Jacó, lá em Gênesis 28, tá aqui já, vou ler. 20 a 22, quando ele estava fugindo de Esaú, a Padan-Aram, fugindo para outra terra, ele falou o seguinte: e Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei dízimo. Gente, isso era muito antes da lei mosaica. A lei mosaica é o quê? São os 10 mandamentos e as leis que Moisés instituiu porque Deus mandou, né? Porque Deus passou isso para ele. Então a lei mosaica são todas as leis da época de Moisés. O dízimo foi constituído, teoricamente, na época de Moisés, mas muito antes, mais de 400 anos antes de Moisés falar sobre isso. Jacó falava sobre isso, Abraão fez isso. Então, muito antes. Interessante isso, né? E agora falando sobre a época de Moisés, quando Moisés falou sobre isso, em Levítico 27, 30 a 33 ele fala: também todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santos são ao Senhor. Porém, se alguém desses dízimos resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No cante a todos os dízimos do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Ou seja, hoje, gente, a gente não cria gado, né? A gente não faz plantações. Então, os nossos rendimentos é o que? O fruto do nosso trabalho, nosso salário. Então, hoje o dízimo é do nosso salário. Não precisa dar uma vaca, não precisa dar frutas, né? Para nossa realidade hoje é o nosso salário. Mas naquela época o dízimo era da plantação, do gado que as pessoas tinham. Então esse era o dízimo sobre rendimentos. Mas para que era esse dízimo? Gente, existiam 12 tribos em Israel. E cada tribo tinha uma área, né? Tinha um território. Menos os levitas. Os levitas, eles foram separados para servir a Deus nos tabernáculos, com louvor, e toda essa parte de sacerdócio era com os levitas. Ou seja, eles não plantavam, eles não tinham gado, eles não faziam esse tipo de trabalho. Mas como eles iam sobreviver? Deus pensou nisso. O dízimo, naquela época, ele era dado para os levitas, para o sustento dos levitas. Tanto que tem um versículo aqui que fala: diz também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Você não vai ter terra, não vai ter um território. Eu sou a tua porção, a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos de Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da congregação. Números 18, 20 a 21. A herança deles era Deus, a porção deles era Deus, mas o que sustentava eles é o dízimo do povo de Israel. Então naquela época esse dízimo aí sobre o gado, sobre isso, sobre aquilo, ele era para sustentar os levitas. Só que, uma coisa que muita gente não sabe é que existiam mais 2 dízimos.
Que, Kel? Sim, na época da lei mosaica existiam no total 3 dízimos. Esse era o primeiro, sobre os rendimentos da pessoa. O segundo era para festas, para as festas religiosas do povo de Israel. Existiam muitas festas, né? Israel sempre foi um povo festeiro e Deus ama festas. Então, um dos dízimos também que existia era um dízimo para a pessoa poder participar dessa festa. Como assim, que é pagar para ir na festa? Não, para poder comprar comida, para comprar as coisas para a festa. Todo mundo contribuía, entendeu? Esse dízimo está em Deuteronômio 14, 22 a 27. Então, o segundo dízimo era para as festas religiosas de Israel. E o terceiro dízimo era para os pobres, viúvas e órfãos. Está aqui, Deuteronômio 14, 28 a 29. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que tuas mãos fizerem. Esse é o terceiro dízimo. Então existiam 3 dízimos. O povo está reclamando hoje porque existiam 3 naquela época de Moisés. Aí muitas pessoas falam que o dízimo é uma coisa só do Velho Testamento, porque fala-se muito sobre isso no Velho Testamento. Porém, entretanto, no Novo Testamento, sabe quem fala sobre dízimo? Jesus. Tem um certo momento, lá em Mateus 23, 23, isso é legal que é fácil de decorar. Mateus 23, 23. Jesus, ele tá corrigindo, chamando a atenção dos fariseus. Ele fala o seguinte para eles: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. O que ele fala aqui? Que você deve dar dízimo, deve fazer esse tipo de coisa. É que naquela época, como eu falei pra vocês, não era só de dinheiro. Eles davam, aqui no caso de condimentos, né? Que aqui não adianta nada você dar dízimo, você fazer isso e aquilo, se você não tiver misericórdia, fé e juízo. Então ele fala, deveis fazer essas coisas, mas sem se esquecer, sem omitir aquelas. Então, o que ele fala? Você deve dizimar. Então, no Novo Testamento também se fala de dízimo. O que acontece é que muitas pessoas usam dizendo, não, no Novo Testamento não fala, não, no Novo Testamento não diz nada de dízimo, fala para você ofertar o que está no seu coração. Também fala isso, oferta é uma coisa, dízimo é outra. Oferta é realmente o que está no seu coração. Agora, dízimo não, dízimo é um décimo do seu pagamento. Só que as pessoas têm uma certa resistência contra isso. E, gente, não tem que ter, meu Deus do céu. Cara, Deus te dá tudo, todos os dias. E a pessoa fica com uma mesquinharia em relação a isso. Deus não merece. Gente, ele é tão bom, ele é tão bondoso, tão maravilhoso, tão fiel, tão tremendo. Nossa, isso não é nada em relação ao que ele merece. Se não fosse por ele, a gente nem conseguiria ter nosso salário. Até o ar que a gente respira vem dele. Lá em Provérbios 3, do versículo 9 ao 10, diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é a parte de honra ao Senhor. O que é o dízimo? O dízimo é um princípio. Para quê? Para honrar a Deus, para adorar a Deus, para agradecer a Deus. Então, quando você dizima ou você oferta, mais do que dinheiro, Deus está preocupado com a honra que você dá em relação a isso, é a obediência, não é o valor. Sabe, interessantíssimo aqui em Malaquias 1:8 ele fala o seguinte: por que quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? Que quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti, ou você terá ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui ele está criticando que as pessoas levavam para ele no holocausto ofertas impuras, porque Deus sempre pediu um animal puro, um animal que não tivesse mancha, que não tivesse nenhum probleminha, nenhuma doencinha, entende? E as pessoas levavam o cego, coxo, todo ruizinho. Ele falou assim, por acaso para um governador você levaria isso? Ele faz essa comparação. Porque, gente, em muitas culturas, até ainda mais orientais, por exemplo, quando os 3 reis magos foram visitar Jesus, eles levaram presentes, porque estavam diante do rei dos judeus, o rei do universo. Ninguém merece tantas ofertas, tantos presentes quanto ele. E outra coisa que eu achei interessante também é que já ouviram falar em ofertas alçadas? Algumas igrejas usam esse termo, oferta alçada, que é o que é isso? Por exemplo, o equipamento da igreja está ruim. Aí você fala, poxa gente, a gente vai tirar uma oferta especial hoje para comprar equipamento novo para a igreja. Isso não está errado. Neemias 12:44.
Também, no mesmo dia, se nomearam homens sobre as câmaras, dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias, dos dízimos, para juntarem nelas, dos campos das cidades, as partes da lei, para os sacerdotes e para os levitas. Ou seja, juntavam nisso tudo aí as ofertas alçadas. Por quê? Porque é uma coisa aceita. É bíblico ter, sim, quando necessário. Ok? Outra coisa muito importante que eu queria falar com vocês é o seguinte. Aqui em Gênesis 4:4, quando Abel e Caim vão oferecer uma oferta ao Senhor, né? Um sacrifício, um presente. Você vê, esse ato já era comum lá no comecinho da Bíblia, né? O que acontece? Está escrito assim: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Ou seja, para quem resolveu primeiro? Para Abel. A intenção do coração de Abel. E mesma coisa quando fala de Caim, fala: atentou o Senhor para Caim e para a sua oferta. Então, antes de Deus olhar para a sua oferta, para o seu dízimo, ele olha para o seu coração. Deus ama ao te dar com alegria. Outra coisa muito interessante que o Rodrigo me contou outro dia, que ele viu uma pregação, que eu achei, cara, maneiro. Porque hoje em dia, na nossa realidade, onde é o altar, onde se coloca a oferta? Naquela época, colocava a oferta, o sacrifício no altar. Onde é o altar hoje? O altar é o nosso coração. E a oferta tem que ser fisicamente, mas o nosso coração, ela tem que estar morta. Como assim que uma oferta morta? É aquele tipo de coisa, quando você dá o dízimo e fica, ai, se estivesse comigo, poxa, vai fazer uma diferença na minha vida. Ai, mas será que o pastor vai usar direito esse dinheiro? Será que ele vai administrar direito mesmo? Quando você fica tendo esse tipo de pensamento, pensando assim, a oferta não está morta para você, ela está bem viva. Morta é quando você dá de coração, não pensa mais nisso, que você deu para Deus. É para Deus. E mesmo antes, não nem morrendo de pena, ai, assim não vale. Deus não recebe, ela não dá. Não dá desse jeito. Não dá, porque Deus não precisa do seu dinheiro, ele é Deus do ouro e da prata. Outro ponto importante, gente, que foi uma palavra que tocou muito no meu coração. Lá em 2 Samuel 24:24, quando Davi deu um sacrifício ao Senhor, para Deus ter misericórdia dele, né? E do povo. E aí ele quer comprar uma terra para fazer um altar, para fazer um sacrifício. Ele chega a Araúna, que é o dono dessa terra, e falaram: eu quero comprar essa terra, e não sei o que. E Araúna fala: não, senhor, de modo algum, eu lhe dou, e não sei o que. Até parece que eu vou vender para o senhor, para o rei e tal. E Davi diz o seguinte: porém o rei, Davi, disse a Araúna: não, porém, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Eu não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Gente, essa palavra mudou minha visão sobre dízimos e ofertas. Sabe, então toda vez que eu vou tirar um dízimo ou uma oferta, dízimo é aquela quantia certa, mas uma oferta pra dar, eu tento pensar, tipo, cara, isso me custa alguma coisa? Tipo assim, se R$2 significa dado pra mim, não tem sentido eu dar. Agora se 10, se 5 já, opa, dói um pouquinho, essa que eu vou dar. Tem que me custar alguma coisa, senão não faz sentido, Deus não quer sobra. Se não se apegar ao dinheiro, Deus vai te dar muito, muito mais. Eu acredito que quando você não é apegado ao dinheiro, aí que Deus te dá. Quem sabe que isso não vai te dominar. Eu acredito muito nisso, sabe? Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido, que eu tenha conseguido explicar direito. Se tiver alguma dúvida, me pergunta, que eu vou tentar tirar pra vocês, tá? Mas é isso aí. Beijinhos no coração, curtam, se inscrevam e compartilhem. Tchau, tchau!